Bem, bom dia a todos. Obrigado pelo acolhimento. Obrigado pela comissão organizadora pelo convite. Agradeço ao Ricardo por ter me precedido, já adiantado bastante o meu trabalho aqui. E agradeço aos colegas, as pérolas, né, da AME Brasil, Marcos e Rodolfo. E então a gente vai hoje falar sobre, ele falou sobre doença, agora vamos falar sobre, especificamente sobre as doenças cardiovasculares, que Ricardo também é cardiologista, né? A gente sabe, ele falou das causas das doenças, as doenças cardiovasculares é a principal causa de morte. Só para a gente ter um conhecimento, 1/3 das mortes é provocada por doenças ou do coração ou de acidente vascular cerebral, que é incluída em doença cardiovascular. Se você somar as doenças por acidentes, por câncer, por doenças infecciosas, doenças cardiovasculares são mais frequentes como causa, incidente, como causa de mortalidade do que essas 3 juntas. E a gente conhece como fatores que determinam, que predispõem a doenças cardiovasculares. O estudo Interheart definiu 9 fatores, 6 são prejudiciais e 3 protetores. Foi quando ele colocou que os protetores seria o exercício físico, a dieta e o álcool em baixas doses, apesar de a gente não aconselhar ninguém, mas foi definido isso como fator protetor de doença cardiovascular. E dos fatores agressivos, os fatores prejudiciais, tem hipertensão, colesterol, aquilo tudo que a gente conhece, obesidade, sedentarismo, estresse, né? Só que, a maior parte dos infartos, né, ocorre em pessoas que têm colesterol normal. Mais de 50% das pessoas que infartam têm colesterol normal. Muita gente não sabe disso. Mais de 60% das pessoas que infartam têm pressão arterial normal. Mais de 60% não tem o fator estresse tão exuberante. Ou seja, esses fatores de risco que nós conhecemos, que nós trabalhamos dentro do consultório, dentro das prevenção, eles não prevê todos os casos de infarto. Então é isso que nós estamos propondo aqui. Tem coisas que a gente não está, a medicina tradicional não valoriza. E é isso que é a nossa proposta. Nós sabemos que o coração, ele é considerado o órgão, o chakra, né, a energia do coração está ligado ao sentimento, né? Tudo que a gente fala de sentimento, de amor, a gente aponta para o coração. E, estranhamente, eu nunca fui a um congresso médico, Ricardo pode confirmar isso, que valorizasse o sentimento, o amor, o perdão, como um elemento poderoso, talvez não, o mais poderoso e o mais importante como prevenção de doenças cardiovasculares. Quando se fala no estresse, quando esse estudo Interheart estudou o estresse, ele aborda várias causas de estresse. Causas interiores do próprio indivíduo, ansiedade, depressão, causas exteriores, ambiente de trabalho, estresse familiar, as perdas. Mas não se fala, como causa de estresse, o isolamento crônico, o isolamento afetivo, a dificuldade da pessoa criar vínculos afetivos com os outros. Não se fala de sentimento de perdão, como protetores do estresse. Ou seja, nós negligenciamos, dentro da nossa conduta médica tradicional, talvez o fator mais importante na determinação das doenças e, sobretudo, das doenças cardiovasculares. Por que, sobretudo, as doenças cardiovasculares que o sentimento tem mais influência? Porque o nosso chakra, ou centro de força, como diz André Luiz, que é o chakra cardíaco, ele está ligado com essas energias amorosas, o despertar da nossa energia amorosa, do nosso vínculo afetivo com o próximo, de nós sairmos do nosso casulo, porque até então os chakras inferiores nos mantiveram, nos estruturaram na nossa vida pessoal, mas muito voltada para mim. Quando eu entro nessa energia do chakra do coração, eu começo a me ligar ao outro, eu sair de mim. E essa que é a palavra amor, significa ameo, sair de mim.
eu começo a me ligar ao próximo. Por isso que hoje, nesse mundo que nós estamos nesse mundo de transição, para entrar no mundo de regeneração, nós estamos trabalhando a energia, esse chakra. Por isso a grande incidência de doenças cardiovasculares. Por isso que a maior causa de mortalidade ainda são as doenças cardiovasculares. Por isso que o Brasil é campeão mundial, por isso o Brasil, a gente não sabe bem porquê, né? A gente precisa estudar isso, de infartos em pessoas jovens. Pessoas que desde logo no início da sua vida produtiva, começa essa vida estressante, vida voltada mais para ganhos financeiros, para ter sucesso profissional, e estamos esquecendo de investir no maior patrimônio nosso, que é o patrimônio emocional. Então, o chakra do coração, ele está ligado, então, a essas energias afetivas. E vocês vão ver que, além do coração, está o timo. O timo é uma glândula que é responsável pela nossa imunidade celular, que nos defende das agressões externas e internas. E aí a gente vê que as doenças autoimunes também estão ligadas com esse chakra. E aí a gente vê que as doenças autoimunes também têm uma incidência muito alta hoje. É o lúpus, é a artrite reumatoide, são as doenças reumatológicas, a própria diabetes infanto-juvenil, são doenças, quase todas as doenças hoje em dia é considerada uma doença de autoagressão. O próprio anticorpo do indivíduo não reconhece o seu corpo. O seu corpo passa a ser estranho para nós. E como eu falei que o coração, essa energia do chakra, está ligado ao vínculo afetivo, é o vínculo afetivo com o outro, e o outro mais próximo de mim sou eu mesmo. Então o indivíduo fica, nesse caso, dissociado dele mesmo. Ele não se conhece, esse sentimento de amor a si próprio fica um pouco debilitado quando ele não investe nesses sentimentos. Então ele passa, essa dissociação dele mesmo, ele passa a agredir a ele mesmo. E está ligado, então, às doenças autoimunes. Então está ligado a essas energias amorosas, essas energias ligadas à afetividade, ao vínculo afetivo, que é o chakra do coração. E olha que coisa interessante. É esse chakra que nós estamos aqui convidando a todos a investir, a trabalhar, essas energias amorosas. E aqui a gente vê, então, que o chakra do coração, a função básica dele, o chakra cardíaco, é desenvolver energia amorosa. São os vínculos afetivos, criar vínculo com o outro e comigo mesmo. Quando ele está inibido, quando essas energias estão enfraquecidas, estão desarmonizadas, nós vamos então aparece então a indiferença. O indivíduo tem dificuldade de criar vínculo, de se importar com o outro, de se relacionar, de conviver, de compartilhar, que é a grande lição que o Evangelho traz para nós. Por isso, talvez o Evangelho é a maior terapia de todas, sobretudo para doenças do coração, porque ele traz a mensagem do amor. Então, a inibição dele traz a indiferença, a carência afetiva. E a congestão, quando nós estamos também, essa perturbação, essa desarmonia pelo excesso, vem o apego. O apego é esse vínculo que aprisiona, que restringe, que não liberta o próximo. Você tem aquilo, você tem vínculo, mas é um vínculo doentio, que também provoca esses distúrbios. Então, o chakra do coração, ele faz então essa interseção, esse cruzamento entre a nossa humanidade, a vida da matéria, nosso ego, e a nossa espiritualidade. Não entrou aqui, não. Mas tudo bem. Então, essa interseção entre o horizontal, a vida horizontal, que é a nossa horizontalidade, e a nossa verticalidade, que é a nossa ascensão espiritual, quem faz essa interseção entre a mente, o corpo e o espírito, ela é feita dentro do coração. Por isso que antigamente, nos antigos, o coração era a sede do sentimento e do pensamento. Tudo, quando Jesus colocava amar a Deus de todo o coração, ele falava isso. Não só era a sede também do pensamento e do sentimento. Então essa interseção é feita a nível desse chakra, que é o chakra cardíaco. Ali você vai encontrar a grande energia mais poderosa, que é a compaixão.
Então, a compaixão é esse sentimento de se importar com o outro, né? Então, o chakra cardíaco, ele tem essa grande função de ser a ponte entre os chakras básicos e os chakras superiores. O que é isso? Até então, na nossa evolução espiritual, o ser humano trabalhou muito essas energias dos chakras básicos, que é a energia ligada à nossa manutenção da vida, à nossa sobrevivência, é o chakra da nossa segurança, que é o básico, é o chakra ligado ao prazer, da reprodução, é o chakra ligado ao nosso poder pessoal, eu posso, que é o chakra gástrico. Até então nós criamos a nossa autonomia, nós estamos trabalhando isso. Agora chegou o momento da humanidade transcender, partir, sair, o diafragma separa a terra do céu. Nós vamos sair então desses chakras básicos da nossa autossuficiência e partir agora para a nossa transcendência, que é a nossa evolução espiritual. E a transição é feita a nível, por isso são 7 chakras básicos. Os 3 inferiores ligados à nossa sustentação, manutenção, nossa autonomia. E os 3 superiores, que é o laringeu, o chakra da intuição, que é o frontal, e o chakra coronário, que é ligado à nossa transcendência espiritual, esses 3 estão ligados à nossa evolução como espírito. E o coração, então, fica no meio. O coração é a transição entre a terra e o céu. O coração, quando a gente sai desse poder pessoal, que é do chakra gástrico, e passamos agora ao poder do Cristo. Então, por isso que ele faz essa grande função dele, que é alinhar, está funcionando aqui, alinhar a vontade pessoal com a vontade divina. O que é isso? É eu me colocar a serviço do Pai. Quando eu estou ainda no meu chakra gástrico solar, no meu plexo solar, eu estou preocupado com as minhas necessidades pessoais, os meus desejos. Eu estou preocupado em satisfazer a minha necessidade pessoal. A minha vontade não está submetida à vontade do Pai. É aquilo que eu quero para mim. Às vezes passo por cima das coisas para conseguir aquilo que é bom para mim. Esse é o poder ligado à minha pessoa. Quando eu faço essa transição, eu vou adquirir agora o poder, eu passo a me submeter à vontade do Pai. Aquilo que é bom para mim, porque é bom para o Pai. Ou seja, o que é bom para mim, porque é bom para o outro. Eu começo a me importar com o outro. Então, eu faço essa transição entre a vontade pessoal e a vontade do Cristo. Submeter ao jugo de Jesus. Então, veio um cardiologista e criou e falou isso, que o isolamento afetivo, nós não nos sentimos partes de um todo, mas sim entrar naquele casulo, eu, mim, tudo para mim, eu fico isolado do todo. Essa é a grande causa das doenças, como diz os orientais, é a dualidade, é a separatividade do todo. A gente não se sente parte de um todo. Isso gera estresse, é o grande fator de estresse, porque o isolamento leva à insegurança, porque nós não deixamos de nos amparar no Criador, eu me amparo só no meu poder pessoal. Esse isolamento leva a insegurança, medo e estresse e doença. É a grande causa de doença. E a intimidade, você criar vínculo com o outro, sair de mim e me preocupar com o outro, despertar a compaixão, isso leva ao contato com o outro, vínculo afetivo e leva à cura. Essa é a grande mensagem de hoje. Então ele propõe 2 coisas. O isolamento pode ser, esse isolamento que eu falei, pode ser de si mesmo, devido a não se amar, não se aceitar como é, dificuldade de se perdoar. O isolamento dos outros, o egoísmo, o orgulho. E o isolamento de uma força superior, devido a perder esse contato com a divindade, sentir separado do todo. E a intimidade que a gente tem que buscar é a intimidade comigo mesmo, essa autoaceitação, esse perdão das nossas imperfeições ainda,
nos aceitar como nós somos, e a intimidade vertical, que é cultivar a oração e o relacionamento, o contato com Deus. Então, esse autor propõe um programa chamado Abrindo Seu Coração. E eu tive hoje a intuição de criar esse programa, nós vamos criar agora o Departamento de Cardiologia, criar esse programa dentro da AME, e o programa Abrir Seu Coração. Abra seu coração antes que algum cirurgião cardíaco o faça por você. Essa frase do Deepak Chopra. Vamos aplaudir o Deepak Chopra. E, nesse programa, o que ele coloca? Abrir seu coração para os seus sentimentos e para a paz interior, porque não se iluda. O estresse, que todo mundo fala, quando eu falo com um paciente meu que ele precisa evitar o estresse, eu falo, doutor, como que eu vou evitar o estresse? Eu saio daqui, tem problema no trânsito, problema aqui, problema aqui, o estresse está aí, eu tenho que me conviver com ele. Eu falei, sim, mas o estresse não está lá fora. O estresse está dentro de você. Como você vê as coisas, como você enfrenta as coisas, como que você administra seus problemas. Porque se o indivíduo cultivar aquela paz que Jesus tanto falou, não tem nada, estresse nenhum que vai abalar aquela paz definitiva que vem do amor, do Cristo que nos envolve. Então, a paz interior é o maior antídoto contra o estresse. Quando nós conseguimos cultivar esse vínculo afetivo, cultivar o amor, cultivar o perdão. Então, abrir seu coração para você mesmo, para se conhecer e para cultivar a paz. Abrir seu coração para o outro, através de habilidade de comunicar com o outro, ser simpático, ser empático e simpático. São 3 coisas importantes que a gente precisa de ter: simpatia, empatia e carisma. Simpatia é você ser simpático com o outro, ser agradável. Empatia é você se colocar no lugar do outro. E carisma é você se importar com o outro, querer elevar. Carisma vem de caro, elevar o outro, fazer caridade. Você ajudar o outro a crescer junto naquilo que você já caminhou. Então, abrir seu coração através de comunicação, através do altruísmo, da compaixão, do perdão, da empatia, da compaixão, e o apoio de grupo social, convivência com grupos sociais. Qualquer grupo religioso, clubes e tudo mais, Rotary e tudo mais. E abrir seu coração a um ser superior, essa conexão com Deus que se faz através da conexão com o nosso próximo. Não somente, outra frase interessante, abrir as artérias do coração, através da angioplastia, mas desobstruir os nossos canais do sentimento. Se nós desentupirmos uma artéria, mas continuarmos com os canais do amor, da compaixão obstruído, nosso coração vai estar enrijecido ainda. Você vai conseguir a cura daquela doença provisoriamente, temporariamente, você desobstrui uma artéria, aquela artéria volta a funcionar normalzinho. Quem já viu uma angioplastia fica encantado. O indivíduo chega lá com uma artéria toda entupida, você bota um stent, uma molinha, a artéria fica linda. Mas o indivíduo está curado. Vocês acham que está curado? Em inglês tem 2 palavras para definir cura. É cure, cura, que é essa cura que a gente fala, e healing. O healing é um processo interno, de dentro para fora, você atingir a cura definitiva. É você curar da alma, perispírito, harmonizando até chegar no corpo. Esse é o healing, é o processo. Muita gente já atingiu o healing, já está despertando o amor, ainda está com a doença. Não atingiu a cura. Outros atingiram a cura, o cure, mas não atingiu o healing. Vai adoecer de novo, provavelmente. Vai e não peques mais. É aquele que não atingiu o healing. Então, o coração é o órgão do contato. Interessante isso. Eu fui ver na literatura, o coração não é o órgão só da vida, é o órgão do nosso contato. Por que nós abraçamos um outro quando a gente quer manter um contato? Para aproximar 2 corações. A pele, a gente acha que a pele é o órgão do contato, mas a pele só é órgão do contato quando tem o sangue. Se a pele estiver gelada, a pessoa até tira a mão, se encostar a mão fria no outro, não é contato. Você não sente a energia do outro. O que faz o contato é o sangue que está perfundindo aquela pele que mantém ela quente. E o sangue nada mais é do que uma extensão do nosso coração.
é uma extensão do chakra do coração. O coração não pode ir em todos os lugares, como é que ele vai? Através do sangue. Por isso, qual é o órgão de contato do sexual? O pênis e a vagina. Como é que é feito esse contato? Nós temos ginecologista aqui. Pelo engurgitamento desse órgão, que se aquece pelo sangue. Por que o beijo, quando você beija a pessoa amada, você sente aquele contato íntimo? Porque os lábios estão aquecidos pelo sangue. Então é o sangue e o coração que é o órgão do contato nosso. Tanto que as fibras C, ligada ao tato, está ligado ao chakra do coração. Olha que coisa interessante, gente. Tudo ligado a esse coração com afeto, com ligação, com unicidade, fazer um todo, sentir parte de um todo. Então, tem vários trabalhos, eu não vou me deter, mostrando que o isolamento causa doença cardíaca. Esse estudo aqui, tem um estudo do Dr. Huberman, muito interessante, que o isolamento social causa infarto do miocárdio, saiu do New England. Tem um estudo com coelhos, que eu já passei aqui, mas eu posso depois falar para vocês, que pegaram coelhos, estressaram o coelho, mantiveram eles isolados e cresceram muito mais placas de ateroma naqueles coelhos isolados do que aqueles coelhos que foram acariciados e tratados com carinho. Mostrando que o carinho, o afeto, previne as doenças do coração. Depois a gente pode entrar nesse pormenor. Fatores, sim, isso aqui também é outra comprovação de que o coração é o órgão do vínculo afetivo. Na década de 60 foi descrito a personalidade tipo A, que são mais propensos a ter doenças do coração. O que é a personalidade tipo A? Pessoas agressivas, pessoas que estão sempre com pressa, viciadas em trabalho, que atingir as metas o mais rápido possível, competitivas e buscam o sucesso pessoal a todo custo. São as pessoas mais propensas a se infartarem. Os grandes empresários, a gente vê muito isso. Mas depois chegou à conclusão seguinte, que isso não era muito bem verdade. Tinha pessoas que eram agitadas, que tinham uma energia muito forte, tinham pressa de fazer as coisas, faziam tudo imediatamente, e não tinham essa ansiedade, esse infarto. Aí chegaram à conclusão seguinte, refizeram esse trabalho. 10 anos depois, pegaram as entrevistas das pessoas que participaram desse trabalho, que os autores descreveram a personalidade tipo A. E verificaram o seguinte, que as pessoas que respondiam as perguntas e falavam muita palavra eu, mim e meu, são as pessoas que tinham mais infarto. Olha que coisa interessante. São pessoas que tinham uma visão de mundo, de vida voltada muito para si mesmo. Aí foi refeito esse trabalho e verificou o seguinte, que não é a pressa, não é a competição sadia, não é a busca por sucesso, por querer sucesso em várias coisas da vida que leva ao infarto. É o quê? São 3 coisas mais importantes. Autorreferência, pessoa que se fala muito de si mesmo. Hostilidade. O que é hostilidade? É um indivíduo que tem aquela raiva crônica e fica agressivo com o mundo. Ou seja, a pessoa que trabalha muito, tem gente que trabalha muito, minha mulher trabalha, tem 32 crianças numa manhã, sai de lá toda feliz, com o WhatsApp ainda atendendo crianças que vão ligando para ela o dia inteiro, feliz da vida porque ela está servindo o próximo. E tem outros que vão trabalhar para atender 32 crianças, imagina 32 crianças com o nariz correndo, mãe chorando, vó reclamando e gritando no seu ouvido. Tem que ter muito amor para fazer isso. Eu falei, ela vai ter que me esperar lá no céu. Mas, então, agora tem pessoas que vão fazer esse trabalho, mas vão trabalhar assim, puxa, que peso, que coisa pesada, que trabalho árduo, que reclamando. Ou seja, pessoas que estão raivosas, que estão hostis com o mundo, né? Não estão. Então, essa hostilidade, ou a raiva crônica, que é a maior causa de doença cardíaca. E o cinismo, que é a falta de autenticidade e verdade na vida. Risco de infarto é menor em pessoas otimistas, está comprovado isso, num trabalho de Harvard, em 2012. Sentir feliz, seja feliz, sentimentos positivos reduzem a incidência de doença cardiovascular. Trabalho publicado no European Heart Journal, em 2012. E assim vai. Uma coisa interessante, esse último item aí, olha.
a depressão, todo mundo sabia que a depressão é uma causa de doença cardiovascular, foi definido no Interheart, como causa de estresse. Mas ninguém tinha falado que sentimento positivo, você ser alegre, otimista, criar vínculos, ser amigo, amizade, protegia contra a doença cardíaca. Foi provado isso agora. E outra coisa, olha essa última coisa aí, o uso de antidepressivo não reduziu esse risco. Ou seja, a pessoa que tinha depressão, tomando antidepressivo, não quer dizer que ela ia evitar esse risco, não. Ou seja, se ele não mudar o comportamento, não é só tomar um antidepressivo e sentir, estou bem, ficar tipo anestesiado, né? Não tem aquele mal, mas fica meio gelado, né? É você cultivar o amor. Aqui provando que o que melhorou, protegeu doenças do coração, não é a tristeza, é o vínculo com o outro. É a mudança de comportamento mental, de sentimento. O remédio, a pessoa fica ótima. Não estou sendo contra o remédio. Tem casos que precisa tomar o remédio para sair daquele quadro de depressão. Mas quando ele consegue sair, precisa trabalhar, precisa fazer caridade, precisa se envolver com o próximo. Aí que ele vai conseguir o healing. Ele pode conseguir a cura com o remédio, mas não consegue o healing. Vamos acelerar, gente. Aqui o Dr. Harold Kennedy falou que as doenças que provavelmente são mais influenciadas pela religião ou pela espiritualidade são as doenças cardiovasculares. Elas estão muito relacionadas com o estresse, e a religião pode funcionar como um poderoso mecanismo para enfrentar situações de estresse. Aqui um trabalho científico comprovando a religiosidade protegendo contra a doença cardiovascular. Aqui eu cito 2 casos que eu não vou poder entrar em pormenor, de doenças cardiovasculares no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Um caso de AVC, que a mãe pediu uma intercessão de um amigo, de um protetor espiritual, devido teve uma trombose no cérebro. Os amigos, os protetores espirituais aplicaram passe, e aqui falou, a causa do AVC, olha o que o Calderaro falou, Alexandre falou, o instrutor era Alexandre, você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito. Suas preocupações excessivas criaram elemento de desorganização cerebral. E foi aplicado passes através do médium, do Afonso, e o indivíduo conseguiu desobstruir a artéria. Aqui está falando do efeito das energias curativas energéticas. Foi desobstruída a artéria, o indivíduo voltou a viver mais 6 meses, que era o prazo que precisava para uma prorrogação que ele teve. Depois vem um caso de uma senhora também com cardiopatia, que ela tinha uma nuvem, André Luiz relata que ela tinha uma nuvem negra em volta da válvula mitral, e que foi aplicado passes nela. Anacleto então falou, esta amiga teve vários atritos com o esposo, entrando em grave desarmonia íntima. A nuvem negra que cerca o coração representa matéria mental fulminatória, que pode provocar perigosas enfermidades. Foi aplicado passe, e aquela nuvem negra veio para a superfície, e ela ficou boa, e ela melhorou do quadro de AVC. Recordações de mediunidade, a doutora Ivone conta que ela passou 2 anos em coma superficial, e os médicos da Terra não sabiam o que ela tinha, e foi submetida a uma cirurgia no plano espiritual. Sabe onde que ela teve uma depressão muito grande? Sabe onde que estava afetado o seu perispírito? Olha só. Em seguida mostrou-me as tais fibras rotas à altura do coração. Pareciam tenuíssimos fios elétricos arrebentados. Será o nosso perispírito, então, composto de fibras de luz? No coração, quando eu estava internado, quando eu estava encarnada, no corpo, né? Ela estava encarnada ainda, né? Ela só estava desprendida no período de coma, né? Ela fez um tratamento no plano espiritual. Ela descreve isso no livro Recordações da Mediunidade. Então, quando ela falou, quando ela estava no corpo, era no coração que ela sentia as dores, pelo quadro de depressão, aquela angústia. E no plano espiritual, que ela viu que as fibras tinham rompido a nível do chakra do coração. Então, foi aplicado ali passes, foi feita uma cirurgia espiritual, ela recuperou, e os médicos não sabiam o que ela tinha. Aí eu queria falar um pouco sobre isso. Hoje, temos a síndrome de Takotsubo, que é a síndrome do coração partido. A pessoa chega no pronto-socorro com quadro semelhante ao infarto e não tem nada nas coronárias, simplesmente porque ela teve um aborrecimento, teve uma perda muito grande, uma ruptura muito grande e levou ela a infartar. Se você não tiver nenhuma caridade,
no seu coração, você tem o pior tipo de problema cardíaco. Aqui a gente não vai falar sobre isso, falando do coração, que é um elemento de ligação entre o amor, o conhecimento e a justiça. Tudo se une no nosso coração. E eu gostaria de terminar falando sobre essa palavra do bom samaritano, quando o doutor da lei interroga Jesus sobre o que é preciso fazer para possuir a vida eterna. Jesus pergunta o que está escrito na lei. Então ele lhe responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. O que é amar? O que é o próximo? Quando Jesus então conta a parábola do bom samaritano. Quem foi o próximo daquele que estava caído à beira da estrada? Foi aquele que se sensibilizou, foi aquele que teve compaixão, né? Foi aquele que se colocou de coração, amor a Deus de coração, como falou, de todo o seu coração. Coração significa se envolver com compaixão pelo outro, sentir o problema do outro. O sacerdote passou e seguiu adiante, o levita passou e seguiu adiante. O samaritano, que era um povo que não tinha reconhecimento pelos judeus, passou e se sensibilizou e agiu de coração, com todas as suas forças, atendeu ao caído e levou até Então ele agiu de misericórdia para com ele. E misericórdia significa colocar o coração na miséria do outro. Misericórdia, coração na miséria do outro. Então esse convite que eu faço a vocês: vai, disse Jesus, e faze o mesmo vocês também. Vamos colocar o nosso coração na miséria do outro. Dessa forma nós vamos equilibrar o nosso coração em conseguir essa paz que Jesus falou. Crede em mim, submeter o jugo de Jesus para encontrar a paz. Como eu falei, a paz é o maior antídoto para nós enfrentarmos o estresse da vida. Estamos em Goiás, coração do mundo, coração do Brasil. E o Brasil, coração do mundo. Se nós colocarmos a misericórdia, a compaixão para agir com coração, coração significa ação, nós vamos fazer com que o Brasil se torne não só a pátria do Evangelho, mas também o coração do mundo. Eu queria deixar aqui essas mensagens e lembrança da nossa querida doutora e convidar vocês, vamos que vamos. Vamos seguir agindo e trabalhando. Eu queria pedir 1 minuto, 30 segundos, para me aproveitar a emoção desse momento. Um slide que eu tinha colocado que não foi, teve um problema técnico. Eu queria pedir que nós, agora que nós aprendemos que o amor, que o sentimento é o maior combustível, é o maior remédio para nossos corações, eu queria emitir aqui esses sentimentos que nós estamos emanando aqui agora para o meu pai, tem 94 anos de idade de espiritismo. Nasceu num berço espírita, com 94 anos. E está passando por problema sério de saúde, o coração bastante combalido. Então, eu queria pedir a Deus, nosso Pai, que transmitisse todo esse sentimento para o meu querido progenitor. Muito obrigado.